Está no ar Momento de Reflexão. Apresentação Paulo Vaz. Muito bom dia para você, Riva. Bom dia a todos os ouvintes da Gospel FM. Estamos chegando mais uma vez para mais um Momento de Reflexão. Sempre uma palavra do coração de Deus para o seu coração. A perguntinha básica, porém essencial. Você já sorriu hoje? Não ainda? Então começa agora, porque Jesus te ama. E Ele te ama muito. De uma maneira toda especial. Um homem corria por dentro da mata e usava todas as suas forças. Ele estava sendo perseguido por vários malfeitores que queriam roubá-lo e assassiná-lo. Foi então que ele avistou uma pequena fenda numa montanha à sua frente. Sem saber, porém, que era um beco sem saída. Sem ter para onde ir. Não podia voltar. Então ele escondeu-se atrás de um pequeno arbusto. Agachou-se e clamou em pensamento: "Ó Deus, tenha misericórdia de mim. Senhor, coloca um anjo na entrada desta fenda. Um não, Senhor, 2. Melhor pensando, 1 dúzia. Somente um grande milagre poderá me salvar." Foi então que ele começou a ouvir o aproximar-se do som pesado dos passos dos seus perseguidores. E ele reparou então uma aranha que começou a tecer uma teia na entrada do lugar onde havia se escondido. Mas não ligou muito para esse fato, tamanho seu desespero. Então ele disse, em pensamento a Deus: "Deus, eu te peço anjos, e o Senhor me manda uma aranha fazendo teia." E quando os seus malfeitores aproximaram-se do local, o chefe deles disse aos demais: "Olha, aí ele não entrou, não. Tá vendo? Tem teia de aranha. Venha, vamos por ali." E foram embora. Observe com mais atenção os pequenos milagres que Deus faz todos os dias para abençoar a vida de seus servos. Sempre podemos contar com o Pai. E aí vem a pergunta: será que Deus ainda faz milagres hoje em dia? Até mesmo crentes ficam questionando se milagres hoje em dia acontecem e mal têm resposta para isso. Enquanto isso, muitos incrédulos baseiam na falta de milagres suas desculpas para não se aproximar de Deus, quando na realidade não se aproximam mesmo porque sabem que precisariam mudar sua maneira de viver. E isso eles não querem. E talvez você se pergunte: Deus faz milagres hoje em dia ou não? Eu acho que a realização de milagres em nossos dias está condicionada a 4 fatores: nossa fé, nossa obediência a Deus, a nossa renúncia a nós mesmos, ou seja, pagar o preço, e também os propósitos divinos. Sabe, irmão, minha irmã, eu já vi muitos milagres de Deus acontecendo. Eu sei, sou testemunha de pessoas que foram curadas de um câncer, pessoas que foram curadas de AIDS. E então eu vejo que a nossa fé, a nossa submissão, a nossa obediência, a nossa confiança em Deus precisam estar firmes. E além disso, precisamos entender os desígnios dele, que estão tanto na morte quanto na vida ou na doença. A morte de Jesus foi plano de Deus. Do contrário, não seríamos seus discípulos hoje. Eu considero que a maioria de nós, crentes, não nos envolvemos com Deus e sua obra o suficiente para vermos ou realizarmos determinados milagres. Eu fico pensando no outro fator importante: é a época em que nós vivemos.
Seria necessário Deus abrir um mar inteiro hoje? Com que objetivo? Seriam necessárias 10 pragas destruírem um país? Com que finalidade? Na época passada, todos esses milagres tiveram diversas finalidades específicas, mas a nossa época não pede muitos deles. Em Mateus, no capítulo 13, verso 58, diz: "E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles." Jesus pregava a palavra em Nazaré, onde ele fora criado. Por terem visto Jesus crescer e conhecerem toda a sua família, os nazarenos não acreditavam que ele era o Messias, mesmo depois de vê-lo realizando alguns pequenos milagres. Daí então vem a frase que acabamos de ouvir no versículo 58. Jesus não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Isso significa que é necessário primeiro acreditar em Jesus, para então o milagre acontecer, e não ao contrário. Por isso muitas pessoas se frustram e vivem questionando por que não vemos milagres hoje em dia como antigamente. Muitos até querem acreditar e confessam com a boca, tentando se convencer de que acreditam, mas não conseguem confiar com seu coração. A causa disso é a falta de conhecimento da palavra de Deus e de seu poder. Precisamos acreditar que Jesus é o Filho de Deus e que tem todo o poder. Não espere ver um milagre antes para depois acreditar, pois quem garante que você vai seguir a Jesus depois de vê-lo? Muitos, ao longo da história, mesmo vendo milagres de Deus, não acreditaram ou confiaram nele. Lembre-se do que Jesus disse a Tomé: "Felizes os que não viram e creram." João capítulo 20, versos 27 a 29. Você crê que Deus pode realizar um milagre na sua vida hoje? Aleluia! Deus te abençoe, em nome de Jesus.